Convidamos para compor a mesa diretiva, diretora adjunta do Centro de Ciências Agrárias e Biológicas, professora doutora Fátima Révia Granja Lima. Convidamos a coordenadora do curso de Zootecnia, professora doutora Adriana Dantas Palmieri Borja. O lado esquerdo, professora dele. Convidamos o presidente do Centro Acadêmico Cláudia Goulart, o acadêmico Francisco Guilherme Barros da Costa. Lado direito. Lado direito. Convidamos a chefe-geral da Embrapa Caprinos e Ovinos, doutora Ana Clara Rodrigues Cavalcante. E convidamos para compor a mesa, da Coordenação de Desenvolvimento Agrário de Sobral, o zootecnista Raimundo Adilberto Machado. Outro lado lá. Gostaríamos de registrar a presença do senhor Francisco Reginaldo Rocha Filho, presidente do Sim Rural Sobral, do senhor Ritiele Dantas, representante da Ematece, região norte. Uma salva de palmas. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Gigante pela própria natureza, reserva sorte nave do colosso, que o teu futuro espelha essa grandeza, teu adorável, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos desses soles, mãe gentil, pátria amada, Brasil. Ao som do ar e a luz do céu profundo, culturas ao Brasil farão da América, e nos dirá ao sol do novo mundo, do que a terra mais caminhos, seus visões
do teu seio mais amores. Ó Pátria amada e amada salvação, Brasil, democrata, seja assim, na carona sempre estrelado, bendito verde novo dessa fórmula, mas no futuro e glória no passado. Sempre a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge a unha, ninguém me vende agora a própria morte, entre outras vidas tu cresces, ó Pátria amada, os filhos deixem só das mães, Pátria amada, Brasil. Podem sentar. Para fazer o uso da palavra, convidamos a coordenadora geral do evento, professora Adriana Dantas Palmieri Borja. Você pode falar aqui na mesa ainda, viu, pessoal? Posso, né? Não tem tribuna. Ah, ótimo, ótimo. Você pode Tá certo, tá certo. Boa noite a todos. Eu prometo que eu vou ser bem breve, tá? Tá um monte de coisa escrita aqui, mas é só para eu não me perder, para não esquecer a quem a gente tem que agradecer, porque eu acho que um evento desse só é possível ser realizado com muitas pessoas colaborando. Então, a gente não pode deixar de agradecer a ninguém, né? E é com grande alegria e orgulho que eu dou início ao primeiro Simpósio Cearense de Zootecnia. É um evento especial que marca os 30 anos do nosso querido curso de Zootecnia da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Esse curso que foi pioneiro no estado do Ceará e tem uma história rica e relevante na formação de profissionais comprometidos e preparados para enfrentar os desafios do mercado. E eu acho que isso é mais do que notório, né? Nós, de fato, conseguimos formar profissionais de excelência. É só a gente olhar aqui, né? Na nossa mesa, aqui também no nosso público, nós temos muitos profissionais formados pela casa que retornam agora como docentes da casa ou que estão em posições de relevância, de chefia, de liderança, com experiência técnica. Então, isso só nos traz orgulho, né? Então, ao longo dessas 3 décadas, a nossa missão tem sido clara: formar zootecnistas de excelência, capazes de inovar e contribuir de forma significativa para o desenvolvimento sustentável da produção animal e da agropecuária. E aí nós, docentes, podemos ter nada de falsa modéstia e podemos nos orgulhar de estarmos conseguindo desempenhar esse papel. E é uma responsabilidade para todos nós docentes, estar na vida de vocês, estudantes, num momento tão importante que é a formação profissional de vocês, né? E já que estamos falando de estudantes, eu tenho que agradecer às estrelas do curso de zootecnia, que são vocês, estudantes. Hoje nós temos um curso, nós estamos aqui, todos nós temos emprego aqui na universidade, porque nós temos vocês que querem aprender, que estão confiando na gente o seu futuro profissional. E de vez em quando eu falo com algum de vocês, mas agora já que estamos todos aqui, eu queria falar que vocês muitas vezes não percebem o tanto que vocês são importantes para o curso. Às vezes o curso passa e vocês não percebem isso. Eu entendo, é muita disciplina, né? Meu Deus, eu tenho que passar em nutrição de ruminantes, eu tenho que aprender a fechar aquele cálculo. Tem que falar da nutrição, né? Meu Deus, eu tenho que defender o TCC. Mas vocês não percebem que todas as vezes que vocês cruzam aqueles corredores da zootecnia, o famoso corredor da fofoca, né? O tempo que vocês estão ali parado em frente ao Lanute, né? O hotspot da zootecnia, todas as vezes que vocês vão até a coordenação,
ou para reclamar que eu não fiz alguma coisa que vocês queriam, ou para brigar comigo, ou para dividir as suas alegrias, ou as suas angústias da universidade, ou angústias pessoais, angústias familiares, angústias de relacionamento. Então, todas as vezes que vocês vão até lá, que vocês estão, ou que vocês conversam com todos nós, vocês deixam um pouco de vocês no curso. Então, se eu pudesse resumir o curso de zootecnia, eu resumiria ele com uma palavra: troca. É todos os dias uma troca. Isso não é comum em todos os cursos de graduação. Isso não é comum em todas as universidades. Mas isso é o que faz o nosso curso de zootecnia. E são vocês. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês por vocês terem escolhido a zootecnia, por terem confiado na gente, para ajudar vocês nessa formação profissional. Claro que a gente só norteia, vocês vão brilhar por si só, né? E, além dos estudantes, a gente nunca pode deixar de agradecer aos funcionários que fazem a zootecnia, né? Aqui eu quero agradecer profundamente Dona Eliene, que é a nossa veterana, né? Por todo o cafezinho, por todo o auxílio, por cobrar. Devolveram o data show, não devolveram o data show. Só quem é estudante e docente da zootecnia da uva sabe que é mais fácil dever para o agiota do que dever o data show para Dona Eliene, né? O Jairo, que foi nosso colega funcionário lá, não foi muito tempo, mas eu sempre falo para ele, as portas da zootecnia estão sempre abertas para você. E a Fabiana, que é a nossa caçula lá dos nossos funcionários. Também tem os que já se foram. Aí, quando eu falo já se foram, eu só lembro do professor Enéas brigando comigo. Os que não estão mais lá na zootecnia com a gente, né? A Germana, a Bené, que também estava lá, hoje está o Cícero. Então, todos vocês funcionários fazem o nosso dia a dia. E todos nós somos muito gratos, tá? E, para finalizar esse momento de tanta gratidão, eu quero agradecer à equipe de organização, aos meus colegas, Sancha, Emerson, aos meninos do centro acadêmico. É muito difícil, por menor que seja um evento, é muito difícil. E só a gente sabe o tanto de perrengue que a gente passou. Mas digo para todos vocês, para os nossos colegas lá, nossos parceiros lá do centro acadêmico, só não foi pior, só não foi mais difícil, porque estávamos com vocês. Então, eu quero agradecer a presença de todos. Eu espero que nesses 3 dias de simpósio vocês aproveitem bastante. É uma troca de experiência, é uma troca de informação. E quero encontrar todo mundo aqui na próxima celebração, que vai ser o Jubileu de Ouro, né? Nos 50 anos do curso de zootecnia. Então, eu quero agradecer imensamente a todos vocês. E boa noite e aproveitem o simpósio. Com a palavra o presidente do Centro Acadêmico, Cláudia Goulart, o acadêmico Francisco Guilherme Barros Costa. Só pegar aqui direitinho aqui, ó. Viu? Boa noite, agradecendo aqui, né, a professora Adriana e todos que aqui estão presentes, dizer que a realização desse evento, né, foi um conjunto de pessoas. Há uns mais de 2 meses atrás, a gente partiu de uma conversa de colegiado, né? Aí a gente, vamos fazer um evento maior, não vamos fazer só uma comemoração, vamos chamar todo mundo, vamos juntar e vamos comemorar, porque essa atuação da zootecnia no estado do Ceará, né, é de grande valia. Eu fiz um pequeno textinho aqui, pequeno mesmo, só para não deixar passar, né? Eu, como representante discente do curso de zootecnia, parabenizo todos os egressos, professores e alunos que fazem parte da comemoração dos 30 anos da atuação desse curso belíssimo no estado do Ceará. Possuímos egressos hoje nas mais diversas áreas,
né, como docência, pesquisa ou até mesmo empreendedorismo. E isso mostra o quão importante o curso é na formação de pessoas e transformação de vidas. Essa comemoração é de todos nós e quem venham mais anos de sucesso e dedicação. Para fazer uso da palavra, convidamos a doutora Ana Clara Rodrigues Cavalcante, chefe-geral da Embrapa Caprinos e Ovinos. Boa noite a todos e todas. Queria cumprimentar a todos na mesa na presença da professora Adriana. É uma alegria muito grande a gente estar aqui nesses 30 anos. Eu ainda não estou acreditando, não, que é 30 anos. Ainda me belisquem. Mas é muito bom a gente ver esses rostinhos aí animados, ver o entusiasmo, a liderança dos alunos na coordenação do evento, em apoio aos professores, e é isso que faz a diferença para que a gente construa uma zootecnia forte, uma zootecnia útil para a sociedade, que no final das contas a nossa razão de ser é essa, e eu espero que vocês tenham, todos nós temos um evento que marque esse começo. Aí a Adriana já está convocando a gente para os 50 anos, misericórdia, daqui a 20, né? Então, assim, esse entusiasmo é muito bacana, né? Que a gente tenha um evento muito bacana, que vocês troquem bastante, aproveitem a oportunidade para interagir uns com os outros, conhecer novas pessoas, abrir a mente para novas ideias e que a gente tenha um evento muito bom mesmo, como toda a equipe da Zootecnia merece. Obrigada. Com a palavra, o zootecnista Raimundo Adilberto Machado, da Coordenação de Desenvolvimento Agrário de Sobral. Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa da professora Révia. É um grande orgulho para mim estar aqui hoje como coordenador de desenvolvimento agrário e como zootecnista principalmente, né, que é uma atividade que é uma profissão que eu me identifico. Sempre me identifiquei com as áreas do campo e principalmente com a zootecnia. Foi um grande crescimento para mim a oportunidade que eu tive de fazer esse curso. Foi difícil, pessoal, porque eu já era casado. Por incrível que pareça, 30 anos é o mesmo tempo que eu tenho de casado, né? Mas eu chegava às vezes na uva e dizia, o que é que eu estou fazendo aqui? Tão cansado que eu estava. Mas perseverei e consegui me formar. Do mesmo jeito é a nossa profissão. Nós vamos para o campo, vamos enfrentar dificuldades, muitas, mas nós vamos ser criativos, perseverantes, para melhorar a vida das pessoas. Vamos aproveitar o nosso simpósio, que vai ser de grande proveito. Muito obrigado. Com a palavra, a diretora adjunta do Centro de Ciências Agrárias e Biológicas, professora doutora Fátima Révia Granja Lima. Boa noite. Nem acredito, né? 30 anos, né? Pois é. Eu estou muito feliz de estar participando desse momento com vocês. E aqui, como a professora Adriana falou, de vários funcionários, eu gostaria também de lembrar de muitos professores, não que se foram, né? Que saíram. Professora Enéas, professora Tereza Cristina, professora Ângela Vasconcelos, professor Teobaldo, professora Agnes, né? Esses professores se aposentaram. Professor Beni, né? Professor Gadelha, ele foi um professor que foi muito importante para a zootecnia, o início da zootecnia, estava lado a lado com o Fabiano, o professor Ambrósio, para adquirir a fazenda, aparelhar os laboratórios. Então, é uma pessoa, assim, que fez a diferença na zootecnia, né? Os fundadores, professor Ambrósio, professor Fabiano, né?
e outros que passaram como temporários, como substituto, mas eles fizeram parte dessa história, desse crescimento. E eu quero representá-los aqui. E vamos aproveitar esse simpósio maravilhoso, né? E que bom que todos estão aqui. E para fazer uso da palavra, o vice-reitor da Universidade Estadual Vale do Acaraú, professor Dr. Francisco Carvalho de Arruda Coelho. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar a diretora adjunta do Centro de Ciências Agrárias e Biológicas, professora doutora Fátima Révia Granja Lima, a coordenadora do curso de Zootecnia, professora doutora Adriana Dantas Palmieri Borja, o presidente do Centro Acadêmico, Cláudia Goulart, o acadêmico Francisco Guilherme Barros da Costa, o chefe-geral da Embrapa, ou a chefe-geral da Embrapa, Caprinos e Ovinos, doutora Ana Clara Rodrigues Cavalcante, e da Coordenação de Desenvolvimento Agrário de Sobral, o zootecnista Raimundo Edilberto Machado. Eu queria cumprimentar a todos, mas eu queria dar ênfase a uma pessoa que eu conheço há bastante tempo e tenho muito carinho, né, pela forma como ela encara o curso de zootecnia, que é a doutora Sancha. Um beijo grande para você. Bom, para não ter problema de... Parabéns ao curso de zootecnia da Universidade Estadual Vale do Acaraú pelos seus 30 anos. Essa é uma data muito especial, por se tratar do primeiro curso de zootecnia do Ceará, que ao longo dessas 3 décadas tem contribuído significativamente para a formação de profissionais na área e para o desenvolvimento da agropecuária do Ceará. Celebrar 30 anos é reconhecer todo o trabalho árduo de professores, alunos e ex-alunos que ao longo dos anos vêm se dedicando ao avanço do conhecimento e à aplicação prática das ciências zootécnicas. O impacto desse curso se estende à melhoria da produção animal, à conservação dos recursos naturais e ao fortalecimento da economia rural cearense. Seria interessante também, e aí a gente conversava aqui, chegou, sobre, a gente realizou esse ano, o senhor da engenharia, o 20º congresso na área de engenharia, mas eu tive que realizar o primeiro, ou nós tivemos que realizar o primeiro, então, que muito breve, daqui a 20 anos, vocês estejam comemorando, né, o aniversário também desse, e se lembrem, né, bem que o Francisco disse. Você vem? O curso, que o curso continue a prosperar, né, formando novos profissionais e contribuindo para o avanço da zootecnia e da agricultura em nosso estado. Felicidades ao curso e a todos que o compõem. Meus parabéns. Eu peço permissão à mesa diretiva para que, nesse momento, nós iremos fazer as homenagens à zootecnia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA. Agradece a todos aqueles que sempre estiveram presentes nesta caminhada. E, como forma de agradecimento, gostaríamos de chamar para receber uma homenagem o senhor Francisco Elísio Filho, representado por sua irmã Bárbara Rodrigues Mota de Oliveira, que receberá das mãos do presidente do Centro Acadêmico, Cláudia Goulart, Francisco Guilherme Barros Costa. Você vem para cá, certo? À frente. Ele desce para cá, viu? Você vai olhar para as câmeras, certo? Aqui, ó. Pode ficar mais encostadinho, viu? Você vai olhar.
Direito, você vai. Maior tempo, né, de curso, porque já tem integralizado mais de 65% do curso e já tem... Salve de palmas. Docente homenageado, professora doutora Cláudia Goulart de Abreu, que receberá das mãos da coordenadora do curso de zootecnia, e coordenadora geral do evento, professora Adriana Dantas Palmieri Borja. Isso. Senado direito. Manda pro meio, né? O egresso homenageado, o zootecnista José Expedito da Costa, que receberá das mãos da diretora adjunta do Centro de Ciências Agrárias e Biológicas, professora doutora Fátima Révia Granja Lima. Instituição parceira, Embrapa Caprinos e Ovinos, doutora Ana Clara Rodrigues Cavalcante, que receberá das mãos do vice-reitor da UVA, professor doutor Francisco Carvalho de Arruda Coelho. Mais pro meio, mais pro meio. Pra onde? Pro meio aqui, que esses... Salve de palmas. Essas coisas também, você vai me atrasar. Essa tá e a outra é a sua. Agradecemos a presença dos componentes da mesa diretiva e os convidamos a ocupar o lugar no auditório para assistirem à continuidade da programação. Você fica, você fica, viu? É, fica, viu? Agora teremos a palestra de 30 anos de zootecnia no estado do Ceará, a ser proferida pela doutora Ana Clara Rodrigues Cavalcante, chefe-geral da Embrapa Caprinos e Ovinos, para convidar o palestrante a apresentar o mini currículo, com a palavra a coordenadora geral do evento, professora doutora Adriana Dantas Palmieri Borja. Boa noite mais uma vez. Vou falar brevemente aqui o mini currículo. A doutora Ana Clara é uma pessoa com tantas atribuições. 30 anos, né? 30 anos. A doutora Ana Clara, ela é egressa da primeira turma de zootecnia, por isso que ela está 30 anos, né? Ela é zootecnista formada pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, concluiu o mestrado em zootecnia na Universidade Federal de Viçosa em 2002 e em 2010 foi titulada doutora em ciências pela Exalc-USP. É pesquisadora da Embrapa Caprinos e Ovinos desde 2002. Possui experiência com manejo de pastagem nativa e cultivada. Liderou projetos na América Latina e na África em parceria com o ICAR da Síria, CARI Quênia, VSF Suíça Quênia, INEA Venezuela e INIFAP México.
idealizadora e coordenadora do projeto Forrageiras para o Semiárido, uma parceria da Embrapa com a CNA. Em 2017, lançou o aplicativo Orçamento Forrageiro para o Semiárido e tem atuado em projetos que buscam garantir a segurança alimentar animal no semiárido, via temas como alerta precoce para risco de seca e caracterização de sistemas pecuários com potencial para indicação geográfica. Tem experiência em liderança de pessoas e equipes multidisciplinares e gestão de projetos de PDI. Em 2021, foi destaque pela ABZ como uma das zootecnistas mais influentes do ano e atualmente exerce o cargo de chefe geral na Embrapa Caprinos e Ovinos e agora em 2024 compôs a lista da Forbes de mulheres gestoras da Embrapa. Doutora Ana Clara, muito obrigada pelo convite. Você nem conseguiu dizer não, né? Porque eu cerquei. Mas muito obrigada pelo convite. Eu acho que você é a pessoa mais indicada para falar desses 30 anos e a gente tem uma perspectiva futura. Obrigada, professora. Obrigada, professora Adriana. Eu não posso dizer, tem algumas instituições e algumas pessoas que eu não posso dizer não. E uma instituição que eu não posso dizer não nunca é a UVA, que é a minha casa, né? Então, a gente vem aqui rouca, tomei remédio 3 dias para poder conseguir falar. Se eu ficar meio ruim aí, vocês vão me perdoar. Mas boa noite de novo, pessoal. Obrigada pelo convite, pela lembrança, por estar fazendo parte aqui com vocês desse momento. Espero que aí nos próximos minutos a gente possa conversar um pouco sobre essa história de zootecnia no Ceará, e Sobral zootecnia, que show da Xuxa é esse, né? Então, assim, 30 anos já se passaram, né? E eu juntei aqui umas histórias sobre conquistas nossas, que acho que é muito relevante a gente falar, desafios e oportunidades. E esse negócio aqui de eu ser a primeira zootecnista é verdade, porque eu passei no mestrado e eu não colei grau com a minha turma, porque eu tinha que começar as aulas em Viçosa em março e a colação de grau era só em maio. E aí eu fui e colei grau na Terra dos Três Climas, que entrou também para uma das cidades do meu coração, que é Itapipoca. Vamos falar um pouquinho aqui de conquistas. O que é que a gente tem para comemorar nesses 30 anos? Porque 30 anos a gente acha que é muito tempo, pessoal. Eu vejo aí umas carinhas novas. Daqui a pouco vocês fazem 30 anos de profissional, de história, e é muita coisa que acontece, né? Não é à toa que a professora Adriana leu aí um bocado de coisinha que eu aprontei nesses 30 anos. A gente vai falar um pouco dos desafios ao longo dos 30 anos e, principalmente, o que é que nos desafia, o que é que nos tira de um lugar comum, ou o que é que nos tira daquele lugar que diz, a zootecnia não está com nada, não vale nada, enfim. Nós vamos falar um pouco. E, por fim, oportunidades. Como é que a zootecnia, aí é uma provocação que eu vou fazer já para todo mundo aqui. Como é que a gente, sendo zootecnista, pode contribuir para melhorar a alimentação das populações? A professora falou que eu fiz um projeto no Quênia. A única comida que as pessoas comiam lá era carne de ovelha e de cabra. Não tinha um pé de alface naquele lugar. Então, assim, olha a importância que a nossa profissão tem para alimentar as pessoas, né? Então, aquelas mais pobres. E trazer melhores condições de vida para as pessoas no semiárido. Eu vou fazer uma outra provocação muito forte para todos nós, que é a gente assumir esse papel de ser zootecnista para o semiárido. Porque, assim, são várias histórias, mas deixa eu ir, porque senão eu começo a conversar aqui e o negócio não anda. Então, conquistas aqui é a nossa turminha, os 4 que se formaram. Essa aqui é a professora Mariângela, não sei quem lembra da Mariângela, professora de cavalo, de equidicultura. Foi incrível essa nossa viagem aqui, a gente já passou uns perrengues bons. Então tá aqui a Adriana, que de nós 4, a Adriana hoje é a única que não exerce a função de zootecnista, exerceu por um tempo, mas hoje ela é psicóloga. O Luciano aqui, que julga os nossos projetos no Banco do Nordeste.
o Alisson é do Ministério da Agricultura e eu aqui da Embrapa, né? Então, esses aqui são as nossas origens aqui. E aí eu estava muito curiosa para saber, quando a Adriana me perguntou como é que está esse negócio de zootecnia, eu fui ver alguns números aqui, são poucos números só que eu vou falar aqui com vocês. Quantos cursos de zootecnia tem no Brasil? Tem 131 cursos. Eu falei, nossa, é muito curso de zootecnia, né? Naquele começo lá, sei lá, não tinha uns 10 cursos de zootecnia, então aumentou muito. 124 são presenciais e existe, inclusive, 7 cursos de zootecnia à distância, que é o do ensino híbrido, né? Então, é bem interessante. Por ano, aqui são ofertadas quase 20 mil vagas. Gente, meu povo. 87% dessas vagas estão em instituições públicas como a UVA e o restante privada. E tem uma taxa de ocupação de 30%, ou seja, dessas vagas todas aqui, 19 mil, só 30% que são ocupadas. Mas nos cursos em geral no Brasil, é 27%. E nós somos quase 40 mil profissionais, segundo a ABZ, que estamos aí no mercado atuando nas diversas áreas que a zootecnia atua. 34% dos ingressantes concluem o curso e tem uma empregabilidade aí de em torno de 70%, que eu achei... Eu fiquei otimista com esse número, né? Tipo, 30% se forma, que é um número que é até mais alto do que outros cursos, porque a média do Brasil é 20 e poucos %, e 70% de empregabilidade, o que quer dizer que nós temos muitas oportunidades, porque uma das coisas que assim, a gente tem medo quando entra no curso de zootecnia, eu falo isso porque eu também tinha esse medo, era da gente terminar o curso e não ter um emprego, não ter onde trabalhar. E esse dado, ele traz uma perspectiva muito positiva para nós, de um percentual aí alto de empregabilidade. E aí, quando a gente começou lá em 94, só tinha no Ceará um único curso de zootecnia, que era o curso da UVA, motivado pelo entusiasmo do professor Ambrósio, que foi meu mentor, meu primeiro mentor, conversando com o professor Teodoro, que tinha uma visão uma cabeça muito aberta, de novas perspectivas, porque a UVA era um curso, era uma faculdade, que só tinham 2 cursos que tinham valor. Era as Ciências Contábeis e a enfermagem. Se você não era de ciência contábil, nem era de enfermagem, você era ralé das ralés do resto do tudo que sobrava. Inclusive, nem sala de aula direito a gente tinha. Tinha horas que a gente tinha que brigar para ter uma sala de aula, porque era a mesma aula. Então, a gente veio aqui quebrando um paradigma. E foi nessa abertura dessa janela que entrou as ciências agrárias para compor a grade da UVA, e a partir daí vários outros cursos vieram a compor, e foi nessa janela que eu entrei com tudo de cabeça aqui. Acho que quem já me viu aí falando um pouco sobre essa minha história sabe que foi a janela que Deus abriu aí para eu realizar um sonho de criança, né? Então, aqui em 94, e hoje a gente tem cursos aonde ainda no Ceará? A UFC tem uma zootecnia, o IFCE no Crateus tem uma zootecnia, o IFCE no Crato tem outra zootecnia, e ainda tem uma faculdade aqui particular ali em Caucaia que tem uma zootecnia. Qual é o impacto disso, Clara? Você traz isso como conquista? Está aumentando nossa concorrência? Como é que é isso? Bom, pessoal, eu vejo isso por uma outra perspectiva. Se por um lado, há 30 anos atrás, éramos nós sozinhos, brigando, lutando, por mais que tivesse o professor Ambrósio, o professor Teodoro e tudo, era um cenário, a gente era só mato, de verdade. A gente tinha que lutar para coisas muito básicas que outros cursos já tinham. E hoje, nós não estamos mais sozinhos. Quanto mais somos, mais fortes nós ficamos, melhor é para que a nossa luta para fortalecimento da nossa profissão no estado do Ceará, ela ganhe mais aliados, ela ganhe mais pessoas, mais expoentes que vêm juntar com a gente para poder a gente lutar por isso aí. Eu listei como uma primeira conquista o próprio espaço físico dentro do prédio da Betânia, nem sei se chama mais assim. É o prédio da UVA principal, porque a gente não tinha. Então, eu coloquei até aqui o nosso auditório, que é uma infraestrutura até
para além daquilo que naquela época a gente pensava. A gente queria só uma salinha de aula que a gente chegasse lá e a gente soubesse onde era a sala que a gente ia assistir a aula. Era assim. Tinha dias que a gente não sabia onde era a sala que a gente ia assistir a aula. Isso lá em 1995. Então, é uma conquista relevante e tem um esforço muito grande das lideranças dos nossos docentes, da própria Embrapa, que também era uma parceira do curso. E a outra conquista que eu listei aqui como muito importante, existia uma fazenda da zootecnia. Porque assim, a gente só tinha aula, lá naquele começo, a gente só tinha aula de caprino e ovino na Embrapa. Porque a fazenda que tinha era a fazenda da Embrapa. E na fazenda da Embrapa não tinha uma galinha, não tinha um porco, não tinha nada, só tinha cabras e ovelhas, Embrapa, caprinos e ovinos. Então a fazenda, ela trouxe essa possibilidade de que as outras disciplinas a gente pudesse ter onde praticar, pudesse ter onde fazer os trabalhos. E então, isso é uma grande conquista nossa desses 30 anos, a gente ter a fazenda. Peguei até algumas imagens aqui mostrando o galpão de aves, aí tem a parte também de nutrição, né, os ensaios de nutrição, outros galpões. Então, a questão dos rebanhos de conservação, Kleber, que tem aí o Fabiano também tem até um livro que ele vai lançar daqui a pouco, né, sobre isso. Então, abriu outras oportunidades para que as outras gerações da zootecnia, os novos alunos, pudessem ter uma estrutura melhor. Porque ali, naquela foto que a gente viajou com a Mariângela, para vocês terem uma ideia, a gente foi para os Aras em Aquiraz. E a gente foi só com o combustível da ida. Não tinha combustível para a volta. A gente não tinha dinheiro, o motorista não tinha diária. A gente teve que, todo mundo bolsista, tirou um dinheirinho para pagar o almoço do motorista. E aí, no final, a Mariângela viu que estava todo mundo morrendo de fome, não tinha dinheiro para jantar. Ela falou, vamos lá em casa. Fez um sanduíche de mortadela. Aí todo mundo comeu o sanduíche de mortadela. A gente juntou os trocados que tinha para completar o dinheiro do carro para poder voltar da aula prática de cavalo. Então, assim, era um tempo muito difícil, muito diferente há 30 anos atrás. E que com a fazenda, com o crescimento também de outras oportunidades ao redor de Sobral, a gente tem isso daí, né? Outra coisa bacana foi a questão dos laboratórios, que também, os únicos laboratórios que tinham eram os laboratórios da Embrapa, que era só para cabra e ovelha, de novo, né? Porque o nosso negócio lá é cabra e ovelha. Então, se precisasse fazer outros experimentos, treinar, de fazer alimentos e tudo, a gente ia para o Massapê. Não sei se a Sancha lembra que a gente ia lá, tinha um laticínio no Massapê e a nossa aula prática era lá no Massapê. Então, assim, tinham várias coisas que ao longo dos 30 anos foram sendo conquistadas. E aí eu queria dar um destaque muito grande para uma outra conquista, porque lá, quando em mais ou menos 1997, eu lá muito empolgada com as pesquisas, com o professor Ambrosio e tudo, falei, eu vou seguir a carreira acadêmica, eu vou fazer mestrado. Mas onde é que eu ia fazer mestrado, gente? Eu entrei no ônibus, eu não sabia onde era Viçosa. Fui parar na casa do professor Carlos, que é irmão da professora Cláudia, que me acolheu lá para eu ficar lá uns dias enquanto eu me arrumava as coisas e tal. Então, assim, eu fui para Minas Gerais para fazer o mestrado, porque não tinha nada próximo, não tinha condições de eu fazer essa formação. Então, o mestrado é também uma conquista muito importante que nós tivemos. E o mestrado, ele não é uma conquista qualquer. Está aqui a Claudinha, que ganhou um prêmio, aluna do mestrado, a melhor dissertação pela Sociedade Nordestina de Produção Animal. Palmas para ela. Da uva. Quando eu pensei em sair daqui da uva para fazer mestrado em Viçosa, sabe o que as pessoas diziam? Não vai dar certo. Da uva e para Viçosa não vai passar. E se tinha alguma coisa difícil, as pessoas faziam bullying comigo, diziam, pergunta para quem vai para Viçosa que sabe. Então, assim,
É difícil isso, é um caminho difícil. E o mestrado, ele permitiu que a gente fizesse isso. Na época que eu fazia a graduação, isso lá atrás, só tinha o PEC Nordeste, Reginaldo. Era o evento nosso, da Embrapa, dos alunos das outras... Era o PEC Nordeste. Era o evento técnico que a gente podia ir, meu povo. Que era em Fortaleza, uma parte ficava hospedada na FETRES. Ave Maria, passei muita noite acordada pastorando rato. Hoje lá tá legal, decente, mas naquela época não. Então, assim, aí você já vê assim, um grupo grande desse de alunos da zootecnia se organizando, indo para congressos fora do Ceará, buscando conhecimento, buscando se integrar com outras pessoas. Isso é uma enorme conquista. É uma enorme conquista. A gente não está mais naquele mesmo lugar, lá no negócio dos ratos. A gente está lá numa posição melhor, tendo acesso a mais informações, tendo acesso a conversar com outras pessoas, e isso é muito bacana, é muito importante. E aí, quando eu fui, lá naquele tempo que eu fui para Viçosa, tirei primeiro lugar, não sei o quê, ganhei bolsa, todo mundo achava que ninguém conseguiria fazer isso. Tá aqui um menino aqui, 2017, foi lá de novo, ó. Primeiro lugar geral do mestrado de zootecnia da UFV. Rapaz, isso aqui é para dar muito orgulho para a gente, isso é conquista. É conquista, qualquer um de nós hoje tem as condições, temos as oportunidades para ir mais longe, né? Para ir longe. Então, isso é muito bacana. E eu não poderia deixar de registrar que essa conquista, ela passa pelo fato da gente ter mestres, professores, que ao longo do tempo nos desafiaram. E o professor Gadelha, eu vou contar essa história, porque assim, o professor Gadelha, a gente dava um livro de nutrição, o livro era em inglês, e claro que assim, eu fui aprendendo inglês assim na marra, né? E ele fazia umas fichinhas, e quando ele terminava a aula, ele jogava essas fichas no lixo, e eu pegava todas as fichas dele do lixo para ir aprendendo as traduções. Um dia ele me veio e falou, menina, que negócio é esse? Eu digo, rapaz, eu não tenho dicionário, não tenho tudo. Aí ele me deu dicionário, me deu coisa e tal, mas era assim. E eles cobravam muito da gente. O professor de Coelho dava aula num livro em francês. Por que o livro era em francês? Porque os melhores em cunicultura do mundo eram os franceses. E eu digo, como é que... E agora que eu não sei nem o inglês, já vou para o francês? A gente era desafiado o tempo todo, pegava picada de abelha, Raimundo e tudo. Então, assim, a gente viveu a zootecnia abrindo esse caminho, que é um caminho muito importante. E aí, assim, eu achei legal, eu encontrei essa foto na internet, óbvio, né? E aí, essa foto, ela é uma passagem de bastão, que eu considero, né? A gente tem a Adriana aqui, a nossa mais jovem, eu acho que o Fabiano foi o nosso primeiro coordenador, né? Então, assim, também há oportunidade das diferentes gerações estarem convivendo com suas dores e amores, porque é assim. Lá na Embrapa também é assim. Então, é muito legal a gente ter esse encontro e saber que a gente tem essa passagem de bastão de pessoas comprometidas para outras pessoas também comprometidas, e isso é uma conquista nossa. A gente não tem mais um hiato, teve concurso para professor na UVA. A UVA paga bons salários, então muita gente do Brasil inteiro veio para cá prestar o concurso, e isso é muito bom. Agora vamos falar dos desafios, né? Então, muitas conquistas nossas como alunos, conquistas da própria universidade, que consegue fazer uma infraestrutura, dar as condições para que alunos e professores se desafiem num novo momento, numa nova zootecnia. E em termos de desafios, primeira pergunta que eu faço é o seguinte: 30 anos de zootecnia. A quem nós faríamos falta se a gente deixasse de existir hoje? Se hoje a professora Isabelle dissesse, não vai ter mais curso de zootecnia na UVA, e aí, o que ia acontecer? Essa é uma pergunta boa que a gente deve se fazer para a vida. Tipo, se eu deixasse de existir hoje, quem que eu ia fazer falta? As minhas cachorras, que eu tenho que dar comida para elas todo dia.
Mas olha, o que é que a gente tem que fazer para que esse curso ele seja útil, ele traga um resultado positivo para a sociedade e que a sociedade diga: nós temos orgulho de termos o curso da zootecnia na UVA, de ter sido o primeiro curso e de nós estarmos aqui. O povo de Sobral se orgulha do Eclipse, que é um negócio que aconteceu por acaso aqui em Sobral. Né? Se não tivesse nublado lá na África, talvez ninguém nem falasse de Sobral. Tem que se orgulhar daquilo que nós conquistamos. Então, é importante que a sociedade saiba o que é que nós estamos entregando para essa sociedade. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui na frente. Aí, a outra coisa. Tá, se eu estou com dúvida, peraí, ainda estamos sendo úteis, não estamos? Como é que é isso aí? Qual é a reflexão que a gente faz do que é que não estamos fazendo que a gente deveria fazer? Para que a gente tenha os próximos 10 anos, 20, 30 anos, o jubileu de sucesso, o que é que nós precisamos fazer que a gente ainda não está fazendo? É uma reflexão importante para que a gente reposicione algumas áreas que podem estar precisando ser fortalecidas e outras áreas que não fazem mais sentido existir dentro da zootecnia, que é a reformulação de grade curricular, que eu sei que periodicamente isso é feito e é importante que a gente se antecipe. Não é depois que o menino está morto que você vai querer ressuscitar. A gente tem que se antecipar para que a gente dê um fim digno para aquilo que tem que acabar e a gente dê um nascedouro também digno para aquilo que precisa nascer, mantendo as nossas competências, que é um exercício que a gente faz na Embrapa do negócio das linhas de pesquisa. É assim, tem coisas que tem que acabar. Nós continuamos lá, com outros desafios, mas sempre firmes. Então, quais são os nossos diferenciais? Bom, para a gente começar a refletir sobre o que é que a gente tem de diferencial em relação a isso. Nós temos uma Embrapa de produto animal no mesmo lugar onde a uva está. Então, a gente tem que estar sempre muito próximos, porque as nossas missões são complementares. Tem lugares que não têm essa oportunidade. Então, é muito importante isso daqui. Outra coisa, Sobral hoje é um ambiente de inovação. A gente vive vendo eventos de startup, de tecnologia. O que é que isso tem a ver com a zootecnia? Tem tudo a ver com a zootecnia. Tem tudo a ver com aquela resposta. O que é que a gente não está fazendo que precisa fazer? O que é que a gente ainda está executando práticas de manejo animal na unha? Né? Então, os chineses já estão na nossa frente lá. Né? Depois eu vou mostrar os chineses aqui. Então, assim, tem algumas coisas que a gente precisa fazer parte, que é do nosso, não é aquela coisa só da gente estar no sol quente o tempo todo. Isso não atrai ninguém mais. Então, a gente tem esse desafio. E a outra coisa, que é a questão da gente ser zootecnista do sertão, é ter orgulho. No dia que eu fui encontrar com o Lula, eu botei minha roupinha e todo mundo disse: e essa roupinha aí? Eu digo, essa é a roupinha que me identifica, que ele sabe que eu sou dessa região. E, tá, tudo bem, desculpa, obrigado, fica para a próxima. Então, assim, a gente tem que se orgulhar da gente estar aqui. O tanto de área árida e semiárida que existe no mundo, vocês já viram o mapa mundi, o tanto de área árida e semiárida, isso tudo é campo aberto de trabalho para nós zootecnistas. Está todo mundo falando das mudanças climáticas. Meu povo, nós já vivemos as mudanças climáticas desde sempre. A gente está ensinando para os caras como é que armazena água de chuva, como é que produz no semiárido, enfim. A gente tem que abraçar essa questão de ser zootecnista do sertão, do semiárido, como um ponto forte. Enquanto está todo mundo lá preocupado com a braquiária, se não chover 3 meses, a gente passa 5, 6 meses aqui, a gente tem pastos diferidos, a gente tem animal ganhando peso na seca, a gente viveu aí de 2012 a 2017 uma grande seca e em regiões muito secas os rebanhos aumentaram. Por que o rebanho aumentou? De cabra e de ovelha na Paraíba, Pernambuco, numa parte do Ceará.
porque a gente tinha tecnologia, a gente sabe produzir nas condições de seca. E nós estamos fazendo o que com isso? A gente está querendo disputar com os caras que plantam braquiária no cerrado? Nós vamos perder disputando com eles. A gente está no quilômetro 3, eles estão no quilômetro 8. Então, assim, a gente tem essa fortaleza e a gente tem que assumir essa fortaleza para nós. Nas águas, todo mundo é doutor. Isso aqui era um professor meu lá de Viçosa, o Mauro Paulino. É muito fácil quando chove, quando tem irrigação, é fácil você produzir, aumentar a produção. Agora, nosso diferencial é quebrar essa barreira da crença limitante de que não dá para produzir no semiárido. Porque assim, quem não acredita que não dá para produzir no semiárido, vá para o cerrado. Vá para outro lugar, não perda o seu tempo aqui, ficando com negatividade. Vá buscar, o tempo passa, se passaram 30 anos, e eu ainda estou com essa carinha de 20. Então passa rápido, É brega a gente dizer que seca, não estamos produzindo porque por causa da seca, não sei o que, isso é muito brega, não dá. Isso é uma desculpa para a gente não produzir, a gente não pode mais dar essa desculpa. E nós temos como ensinar o restante do Brasil como é conviver com a seca, ser produtivo e aproveitar de forma sustentável os recursos que temos disponíveis. Olha o tamanho do desafio aí. É a gente assumir que existe uma condição, a condição da seca. E a partir dessa condição da seca, se eu convenci a CNA, por que eu não vou convencer vocês? Porque assim, o Forrageiros por Semiárido, ele nasceu como? Era uma braquiária tripla, não sei, quádrupla, híbrida para o semiárido. Eu disse, não vai dar certo, doutor João. Não vai dar certo, porque esse negócio não se adapta aqui. Para o semiárido, a gente tem que combinar algumas estratégias e tem que produzir forrageira para aguentar a época seca. Porque nas águas todo mundo é doutor. É época seca. E nisso a gente começou um diálogo e, assim, hoje assim, é um dos projetos que eu mais tenho orgulho mesmo de ter encarado esse desafio e a gente ter hoje mais de 3 mil produtores utilizando essas tecnologias e falando de banco de proteína, falando que tem que fazer silagem sim todo ano, que tem que ter pasto sim, que pode usar um concentrado para suplementar, enfim. Isso daí é que é o nosso ponto forte. Não é o nosso ponto fraco, é o nosso ponto forte. É onde nós nos diferenciamos. Desafios que podem... E quais são os desafios que podem nos impulsionar? Porque até agora é o desconforto, né? O que é que pode nos impulsionar? Quais são os desafios que podem nos impulsionar aqui dentro da uva? Primeiro desafio, aumentar a relevância da atividade pecuária na região norte. Está aqui o Reginaldo aqui, doido para produzir aqui. Tá aí, tem um monte de gente doido para o negócio deslanchar. Está aqui um desafio, ó. Outro, aprimorar conhecimentos para uma produção pecuária sustentável em propriedade pequena, média, grande. Não tem espaço para a gente escolher muito, não, pessoal. O pequeno precisa, tem coisa que o médio precisa, tem coisa que o grande precisa. Aquela fazenda Carnaúba que faz um sucesso danado é um latifúndio. São milhares e milhares de hectares da fazenda Suassuna. Então, a gente tem que desenrolar esse babado aqui todinho. Tem que ter emprego para nós tudinho. Então, se a gente ficar escolhendo muito, a gente vai treinando. Tem uns que têm mais habilidade para pequeno, tem outros que têm mais habilidade para o médio, tem outros que têm mais habilidade para o grande. Está tudo certo. Tem espaço para todo mundo. Desenvolver projetos que tenham alto potencial de aplicação e impacto nos sistemas de sequeiro. Tipo, como é que a gente faz para produzir na seca. Porque nas águas todo mundo é doutor, né? Na seca que é o desafio aqui. É implementar um produto, não sei se vocês têm isso, porque eu acho isso muito legal. Lá na UFC eu já fui, já palestrei lá e tudo. O PET, Programa de Educação Tutorial, que tem um mentor, um tutor, e tem um grupo de alunos. E aí esse grupo, eles fazem várias atividades, inclusive extracurriculares, e vão aprimorando outras habilidades. E eu achei isso muito legal, acho que é um desafio bom para o pessoal daqui da UVA pensar. A questão do fortalecimento do mestrado.
A gente já pode dizer que tem um destaque regional? Pode, está aqui a testemunha, que foi premiada lá na SNPA. Agora, a gente pode ter um destaque nacional como? Nessa pegada que eu estou falando para vocês, da gente trazer tecnologias para o semiárido, sequeiro e semiárido. O que é que a gente vai desenvolver? Quais são as hipóteses que nós vamos testar para trazer isso daqui? É isso aqui. E internacional, tem um monte de semiárido na América Latina, por exemplo. Lá onde eu fiz esse projeto, lá na Argentina, lá na Venezuela e tal, tem muito semiárido. Então, a gente tem, eu acho que há uns 2 anos atrás, um pessoal até da Colômbia entrou em contato, a gente fez um projeto, submeteu para uma fonte externa, infelizmente não foi aprovado, mas assim, existe a possibilidade, então acho que vale a pena isso daí. E a aproximação também da universidade com outras instituições não convencionais, tipo, é fácil você aproximar do IF, da Embrapa, a gente fala a mesma língua, e se aproximar da EMATESE. Como é que está a nossa relação com a EMATESE, né? Na época que eu fazia graduação, a gente praticamente não tinha muito espaço para a gente interagir com eles. Tinha só aula de extensão, a gente ia no assentamento com o Nicolau, tinha algumas coisas assim, mas não tinha uma aproximação maior. Até com organizações de produtores, com formuladores de políticas públicas. Isso aqui é desafio. É para deixar desconfortável mesmo, mas aqui tem uma oportunidade, né? Bom, o que mais? Desafio para impulsionar a gente no ambiente de trabalho. Por exemplo, aqui teve até um grupo que fez um projeto com a Évila, que abriu um edital da FUNCAP para negócio de insumo biológico. Né? Então, assim, uma área aqui. Tratamento de reuso de água. Desenvolvimento de novos produtos com uso de proteína animal, outros produtos, sei lá, salame, enfim, outras coisas assim. Sistemas mitigadores de gás de efeito estufa. Enquanto os outros ainda estão procurando, a gente já tem dados que mostram que os animais pastejando na caatinga emitem 30% menos do que pastejando só num pasto cultivado. Então, assim, tem um monte de coisinha. Aprimoramento de técnicas que garantam o bem-estar pessoal. Isso aqui é muito, muito sério. Não existe mais espaço para a gente não utilizar técnicas que usem bem-estar animal, inclusive nos animais de produção. Então, isso aqui é algo que não tem mais volta, então é muito importante. E essa questão, e os veganos, ninguém vai mais comer carne. Gente, o dia que isso aqui chegar, acho que não tem nem o bisneto de alguém aqui, sei lá, isso é um nicho de mercado. Muita gente come carne. O povo da África todinho só come carne lá, não dá um pé de alface. Então, assim, a gente tem que conviver com esse pessoal, né? Acho que o desafio é esse, de forma harmônica, que é um outro perfil de consumo, mas a gente não vai ficar brigando por ele para dizer qual é o hambúrguer que é mais gostoso, que o hambúrguer mais gostoso é o de carne de verdade, né? Mas eu sempre provoco eles, eu estou nesses ambientes, mas é o de carne de verdade, mas a gente não precisa ficar provocando eles, né? E um bem viver, e aqui é outro negócio bem bacana, a gente tem a oportunidade de estar vivendo no meio rural, a gente experimenta muita violência nas periferias, a gente tem pouca gente vivendo no meio rural, é claro que a gente tem problemas também no meio rural, mas a partir do momento que o rural se viabiliza, que a pecuária, que as atividades se viabilizam e que a gente se torna mais forte no rural, você tem um maior poder de barganha para dizer para o poder público, garanta segurança para nós. Nós vamos viver, nós não vamos sair daqui porque a gente não tem segurança. O poder público tem que garantir isso. Então, tem algumas coisas que são desafios para nós. E, por fim, nessa questão de desafios, eu vou falar do negócio que ninguém falou sobre isso comigo há 30 anos atrás. Saúde mental, que é algo que virou muito comum. A gente tem um índice de desistência de muitos alunos por causa de problemas de saúde mental, porque tem dificuldades, porque depois da pandemia teve dificuldade de se concentrar, fica muito perdido nas muitas opções que tem disponível. Então, isso aqui é um negócio importantíssimo para todos nós e os desafios que podem impulsionar o nosso crescimento pessoal.
a gente buscar também trabalhar aquilo que hoje se chama de habilidades comportamentais. Você pode ser um técnico excelente. Se você não conseguir trabalhar em equipe, vai ser muito difícil você ocupar uma posição de destaque, você conseguir fazer um trabalho que realmente cause um impacto para a sociedade. Adaptação a mudanças é outra coisa. Falando aqui do negócio do projetor, né? Eu me lembrava que na nossa época era o retroprojetor. Vocês depois dão um Google aí para vocês descobrirem o que era retroprojetor. Né? Então, assim, a gente vai se adaptando às mudanças. Quando eu fazia zootecnia, mal existia a internet. A internet, quando eu precisava usar, era quando eu fui bolsista na Embrapa, que o mundo se abriu com a internet, com a rede que só tinha na Embrapa, não tinha na UVA, não. Então, assim, adaptação a mudanças é muito importante. Quando eu falo para vocês, a zootecnia ela tem que se modernizar no sentido de máquinas, implementos, monitoramento remoto, tudo isso é adaptação à mudança. Escuta ativa, hoje é muito difícil, o professor está dando aula e a gente está lá, sei lá, no smartphone, não sei se isso acontece, acho que na zootecnia não acontece não, isso aí é só lá em outro lugar, aqui na UVA não tem isso, né? Porque a gente é muito atento às coisinhas, então essa coisa da escuta ativa, de você estar concentrado naquele momento, também ajuda no foco, que é uma das coisas que atrapalha quando a gente perde muito foco, a gente tem problema com isso aqui, ó, de saúde mental. Então, focar, fazer uma coisa por vez, né? Então, é importante. Respeitar as diferenças, né? A gente está convivendo em ambientes que você tem pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes posicionamentos políticos, aí você vai brigar com a pessoa, porque a pessoa é do partido da Xuxa e o outro é do partido da Angélica. As duas, a Xuxa e a Angélica, estão lá jogando buraco todo final de semana e vocês dois brigando lá feito besta. Gente, aprender a conviver com as diferenças, né? E a abertura, pessoal, para novos aprendizados, novas habilidades. Turma, estuda inglês. Pessoal, de Sobral não saber inglês é muito vergonhoso, né? Muito vergonhoso isso aqui, ó. Aprende a lidar com a rede social de modo que você tire vantagem dela e não ela de você. Usa isso com inteligência, que pode até ser a inteligência artificial, mas usa a tua inteligência também. Uso de outras ferramentas, sensoriamento remoto, drone, tudo isso faz parte da zootecnia. E por fim, vamos falar de oportunidades. Olha aí os chineses. Vocês sabem que eu fui chamada lá, convidada pelo governo da China, lá para... Olha, eles achavam que eu ia contar para eles. Para eu contar para eles como é que se produz forragem no mundo tropical. Esse era o desafio. A palestrinha lá, tem até hoje a palestrinha está lá em inglês e em chinês, bem bonitinho. Mas eles queriam saber como é que vocês conseguem produzir esse tanto de carne só com capim. Era a pergunta dos chineses. Mas a gente não conta tudo, a gente vai lá, espia um pouco e tal, né? Então, assim, eles já estão de olho nisso, porque eles querem ficar independentes e eles vão ficar. Sabe por que eles vão ficar? Porque eles são muito focados. A gente está muito disperso, a rede social lá, eles só tem o WeChat. Tudo deles é um único aplicativo que funciona tudo, é tudo numa coisa só. Mas eles é focado. Tem um horário de entrar, horário de sair, ninguém fica com o smartphone. Eles são focados e eles conseguem atingir as metas deles por causa disso. Então, assim, a gente está muito disperso. Então, se a gente se disciplinar também mais, a gente também vai ter um resultado melhor nos nossos estudos. Aí. E aqui, zootecnista é uma profissão de infinitas possibilidade. Nem sabia que tu ia estar aqui, Expedito. Eu botei aqui a Casa do Campo. Ó. Eu procurei, porque eu acho que esse é um caminho, o empreendedorismo, que é um caminho que, no meu tempo, ninguém falava da gente virar zootecnista e virar dono de um negócio. Você virava zootecnista só para ser ou pesquisador da Embrapa ou professor da UVA.
tem muitas oportunidades. Olha, nem tem mais concurso, gente. Vamos, empreendedorismo, os negócios que a gente pode tocar. A outra coisa é que isso aqui é o Marcílio, também a foto não ficou muito boa. Consultoria e extensão rural, Marcílio, que é um colega nosso também, zootecnista, que faz essa parte de inseminação, aí já fez veterinária, ampliou os negócios e tal. A iniciativa privada, que era um negócio que a gente tinha muito medo de encarar. Tá aqui o Hélio, né, que está muito bem na iniciativa privada, e outras pessoas. Eu trouxe aqui a Malane, não sei se vocês lembram dela, conheceram ela. A Malane, ela trabalha na iniciativa privada no Canadá. Né? Então, assim, é muito legal. E aqui eu trouxe o Zé, que eu tinha que homenagear, ele não veio, né? A zootecnia dá até casamento, ó. O casamento tem 22 anos. As organizações não governamentais também, que é uma outra porta, uma outra oportunidade daquelas pessoas que têm mais habilidade para trabalhar essas questões sociais, também tem espaço para o zootecnista aqui. Cientista, aqui, conhecem esse? Conhecem esse rapaz? Esse é egresso também aqui da UVA, o Klinger, da nossa equipe da socioeconomia, está fazendo pesquisa para gestão de propriedade, gestão eficiente de propriedades. Funcionarismo público, aqui era para ter o Beto, mas eu não achei tua foto. Então, eu coloquei aqui o Alisson, que está no Ministério, né, que são colegas nossos ocupando esses postos. A carreira acadêmica, a Auriclésia, também colega nossa, hoje é professora lá em Minas Gerais. E influenciador, pessoal, eu tinha que botar isso aqui. Porque hoje em dia tem muita gente buscando negócio de influenciador, não sei o quê. E vocês conhecem o Raimundo? Ele é meu amigo. O Raimundo é meu amigo. E ele é um dos influenciadores que influencia nessa área de zootecnia, que tem o canal dele, o Dica do Zootecnista, que traz informações úteis. Vamos usar a rede social ao nosso favor, né? A gente ter também aí essa possibilidade. Deixa eu ver se tem mais. Enfim, como saberemos ou como vamos nos preparar para as oportunidades em cenários tão incertos e tão diversos, né? Tem um filósofo que eu super gosto, já li vários livros dele, que já morreu também. Foi um dos primeiros que começou a falar sobre o impacto que as redes sociais iam ter sobre nós, o Bauman, morreu em 2017, recente, mas ele falava que o problema hoje nosso é que a gente tem tanta oportunidade que a gente não sabe o que escolher. Naquele tempo que só abriu uma única janelinha da zootecnia e eu pulei para dentro, eu não tinha opção. E as pessoas me perguntavam, e se tu não passar nessa coisa de zootecnia? Eu digo, eu não tenho opção, é só isso aí e isso. E hoje a gente vê um monte de opções. Só que esses monte de opções, em vez deles darem tranquilidade para a gente, eles trazem ansiedade. A gente fica ansioso. Ah, meu Deus, eu vou para cá, acabo não indo para canto nenhum. Então, assim, é muito importante ir estudando com calma, vendo. As tuas habilidades, elas são habilidades que vão Tu é mais dado para extensão, para conversar com as pessoas, ou não, eu gosto do método científico, eu gosto de fazer conta. Então, você, ao longo da tua graduação, já vai identificando aquelas áreas que você tem mais afinidade, porque, assim, qualquer área que você for escolher, você vai ter dificuldade. Só que se você tiver dificuldade numa área que você tem mais afinidade, você vai superar aquela dificuldade, você vai encontrar a motivação para superar aquela dificuldade. Enquanto que, se não fosse você, sei lá, a pessoa é muito boa em matemática, mas resolve, não vou fazer melhoramento, não, que já tem muito melhorista. Vou fazer, sei lá, forragem. Aí vai fazer forragem e não vai se dar bem, porque primeiro o urtiga que pegar nele, ele já vai para o hospital, já vai dar problema nisso aí, né? E é muito importante a tomada de decisão. Quanto mais cedo você
tomar, não é para ficar ansioso, mas eu já tive, assim, eu tenho alguns orgulhos. Eu tive orgulho de aluno que foi muito bem, que está top, que está no Globo Rural, né, falando de produção de leite de cabra. Eu fico morta de feliz, eu cumpri minha missão também. E eu me orgulho também muito de uma aluna que eu tive, que ela era uma das melhores da zootecnia, foi lá estagiar comigo. Primeira contagem de pé-filho, a menina ficou triste. Aí, no segundo, mas contar pé-filho também, até a gente que gosta deixa triste, né? Mas eu digo, não, é porque é pé-filho, quando for para outra coisa vai melhorar. E não ia melhorando. Aí, um belo dia, eu chamei ela na sala e falei assim, ô fulana, você tá desanimada? O que tá acontecendo? Ela falou, eu não quero zootecnia. Aí começou a chorar. Eu quero ser enfermeira. Eu digo, o que você tá fazendo nesse curso? Vai embora hoje. Larga esse trem, não assiste mais nenhuma aula. Vá para um cursinho, vai estudar para você passar na sua faculdade de enfermagem. Não perda o seu tempo, se passaram 30 anos. Então, assim, é importante também a gente fazer essas reflexões. Aí, às vezes, tem um professor doido como eu que diz isso, que quase que eu tomei a decisão por ela, porque eu disse, larga esse trem, vai embora hoje. E ela largou, se formou enfermeira, tá feliz e tudo. Eu me orgulho disso. Assim como eu me orgulho que eu também tive, quando eu estava ainda fazendo a graduação, eu passei no concurso da Embrapa para ser assistente, laboratorista. E aí o professor Ambrosio, assim, foi uma grande dificuldade para mim. Por quê? Porque o ticket da Embrapa era R$750. Vocês sabem o que é o ticket? É o vale alimentação. O meu olho brilhou com aquele vale alimentação de R$750. Olha a minha situação. Então eu falei, eu ia para a Embrapa para comer, para dar comida para minha família. E aí fiquei num dilema mesmo. Isso um dia, e eu lá com meu pai, a casa bem ruim, era chovendo, caindo água lá, tudo. E meu pai disse, olha, o que comer, meios ruinzinhos, nós temos, a escolha é sua. Mas isso ainda não foi o suficiente. Foi o professor Ambrosio que disse, olha, se você aceitar, vai ser ótimo, você vai ser um excelente assistente da Embrapa. Agora, você pode ser muito mais do que isso. E aí foi uma fala, que foi a fala que eu tomei a decisão. Então, é importante, né, a gente conhecendo esses cenários, a gente ter esse olhar, mas assim, sem tanta ansiedade, porque hoje a gente fica muito ansioso por tudo. No meio dessas minhas buscas todas, aí eu conheci esse cara, chama-se Viktor Frankl. O livro dele é bem pequenininho, é o Sentido da Vida. Esse é um cientista judeu, que sobreviveu a 4 campos de concentração. Como ele sobreviveu a 4 campos de concentração? Leiam O Sentido da Vida. Mas dentro das histórias dele toda, depois que ele sobreviveu, aí ele desenvolveu um método, ajudou várias pessoas e tal. E aí uma das frases que tem nesse livro que eu gosto muito, ele fala o seguinte, que quando a situação for boa, a gente tem que desfrutar. Isso é para ajudar a gente a diminuir um pouco também essa ansiedade. Quando a situação não for boa, transforme-a. Faça com que a situação seja boa. Interaja, busque a solução. Agora, tem situações em que a gente não tem o poder de transformar a situação numa situação melhor. Então, a gente se transforma. Então, chega um ponto que a gente já fez 30 anos na zootecnia. E agora, olha o tanto de coisa, de oportunidade, de tudo, sensoriamento remoto, drone, não sei o quê. A gente vai poder dizer, não, a zootecnia da uva não vai entrar nessa. Ou a gente vai dizer, nós vamos nos transformar, nós vamos trazer esse negócio aqui para dentro e a gente vai fazer os 30 anos melhores ainda do que esses 30 primeiros. Nós vamos vencer outros desafios que a gente vai se sentir encorajado. Agora, essa coragem, né? Eu acho que eu botei essa palavra aqui. Essa coragem de seguir em frente para vir nos próximos 30 anos de sucesso, ela vai depender de cada um e de todos em conjunto. Porque, assim, às vezes tem um ou outro que eu não estou muito bem nisso aqui, mas você vê que aquela pessoa tem potencial. Vai lá, ajuda aquela pessoa. Dá uma
né, dá um impulso. Mas tem aqueles que é igual a menina da enfermagem. Minha filha, vá para a enfermagem, você está perdendo seu tempo aqui, né? Então, é importante a gente fazer essas reflexões e que venham os próximos 30 anos de muito sucesso. E eu queria agradecer a atenção de todos vocês e o convite que me foi feito. Obrigada. Muito obrigada, doutora Ana Clara. A gente vai abrir agora para perguntas, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta para a doutora Ana Clara, levante aí a mãozinha, que a gente vai passando o microfone. Professor Francisco. Eu vou deixar com você, Ana Clara, porque depois eu faço as minhas perguntas. Eu sou sobralense, os que amam Sobral. E uma coisa que me deixava assim era quando os diretores da Embrapa, se não me falha a memória, tirando o Assis Arruda, o restante tudo era gente de fora do Ceará, na verdade. E aí, quando você foi nomeada diretora, sem conhecê-la, eu fiquei muito orgulhoso também. Porque eu achava que tinha que ser um pessoal de Sobral. Eu estou hoje como vice-reitor da UVA, né? E eu tenho muito a me orgulhar de ser vice-reitor da UVA e, assim, conheço cada reunião que eu vou, eu conheço, no mínimo, um excelente aluno, um excelente egresso. Eu acho que vale a pena, né? Vale a pena a gente estar na UVA. E outra coisa, eu digo é o seguinte, me parece uma injustiça com os outros que não estão aqui agora, que tenham perdido essa sua palestra. Então, eu gostaria de convidá-la para a gente fazer lá na Betânia, no História Maior, convidar o pessoal aqui, convidar para repetir essa palestra, não só para a técnica, mas como toda a outra. Os parabéns, foi muito bom. Obrigada, professor. Muito obrigada. Ixi, Maria, eu saí toda besta aqui, olha. O vice-reitor, um cientista renomado aí. Obrigada pelas suas palavras e como eu já falei aqui, para a UVA eu nunca digo não, né? Vamos combinar essa data que eu estarei à disposição. Boa noite a todos. Clara, doutora Ana Clara, e eu peço a licença de poder te chamar de Clarinha. Eu já ia dizer, se me chamar de doutora Ana Clara, eu acho que eu vou levar um puxão de orelha, né? Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-la, não só pela palestra de hoje, mas por toda a sua carreira, e agradecer o carinho que você tem pela sua casa, né? Pela UVA, que você sempre trata com tanto carinho, com tanto amor. Então, fica aqui a minha gratidão. Mas eu queria que você falasse um pouquinho a sua experiência de quando você se formou, você foi para Viçosa, né, fazer o seu mestrado, as dificuldades e o que você sentiu falta, que deveria ter tido dentro do curso. Eu sei que aí já foram muitos anos, né, mas pode ainda ser uma dica para que a gente possa melhorar. Eu primeiro queria agradecer ao carinho da professora Cláudia, que mora no meu coração, né? Ela, a família dela toda, está sempre nas minhas orações. Eles me acolheram lá em Viçosa sem nem me conhecer e foi muito, muito especial. O que é que eu senti falta quando eu fui para Viçosa? Assim, na verdade, eu me preparei para o pior, né? Minha mãe sempre dizia assim, menina, tu só pensa no pior. Eu digo, é o meu signo, né? É isso, então, assim, eu me preparei muito para o pior, assim, que eu ia enfrentar coisas muito terríveis. E, assim, do ponto de vista da formação, eu saí muito bem formada da UVA. Assim, o tanto que eu estudei e eu tive a mentoria de todos vocês, sua, o professor Gadelha, nossa, puxava tanto minha orelha, mas era ótimo.
o professor Ambrósio. Então, assim, eu estudava muito com os professores. Eu acho que, assim, eu não ficava só na aula, mas eram outros tempos, meu povo. Hoje vocês conseguem estudar muito mais, porque tem muito mais acesso à informação. A gente tinha que pedir... Vocês não vão saber disso, só se vocês entrarem na internet. A gente pediu os papers no Comute, que era assim, as revistas científicas não tinha online. Aí tinha a revista que tinha, sei lá no Paraná. Aí você tinha que mandar uma cartinha, aí e ficava assim, ansiosamente. Isso eram duas coisas que eu aguardava ansiosamente pelo correio. Eram os periódicos do Comute e as cartas do presidente do São Paulo Futebol Clube, que eu sou São Paulina, eu escrevia para eles direto, eu cobrava resultado, tudo, e eu sempre recebia as cartas do Fernando Casal Del Rey, que era o presidente do São Paulo na época, eram as duas coisas. Então, assim, era muito mais difícil. E eu sempre estava muito perto dos professores, eu enchia o saco deles. Então, eu perguntava, pedia coisa emprestada para eles. Então, assim, desse ponto de vista, eu não posso dizer, faltou uma formação, sei lá, de estatística, faltou a formação de coisa. Eu era fraca no inglês, porque no inglês eu não tinha essas possibilidades, não tinha Duolingo, assim, não tinha, os cursos eram só cursos pagos, era muito dinheiro, eu não tinha dinheiro para comer, minha gente. Eu contei aqui a história dos R$ 725. Então, assim, a parte que eu fui mais fraca foi no inglês. Então, assim, tanto é que toda parte que eu falo, assim, eu falo muito para o pessoal, estuda inglês, estuda. Claro, e até hoje, eu sou ruim de inglês, mas eu continuo estudando inglês, né? É todo o tempo todo, e viagem e tudo. Aí, quando eu fui nessa viagem aí da China, foi muito interessante, porque foi um outro professor comigo, e a minha palestra, os chineses conseguiram me entender. Então, eles traduziram para o chinês. Aí, meu colega falou, que sacanagem. Eu digo, cara, porque você tem que escrever de uma maneira que fique mais fácil para eles entenderem, né? Porque se você falar no muito cearês, botar muito termo regional ali no inglês, aí vai dar ruim, né? Então, é isso, né? Assim, a dica que eu daria é estudem idiomas. Não tenham preguiça disso. Baixa o Duolingo, tem um monte de aplicativo aí. Acho que na UVA deve ter curso hoje, gratuito também. Tem o centro de línguas, não tinha centro de línguas, não tinha nada disso. Mas a formação, para o que eu precisava, da Forra de Cultura, pessoal, porque também eu fui para a Forra de Cultura. O Geraldinho, ele não gostava de mim, o professor de galinha. O professor de galinha caipira. Que ele dizia assim, você fica aqui, você não dá valor à minha aula. Eu falei, mas Geraldo, eu não quero saber de negócio de galinha, meu negócio é forragem. Então, assim, ele não gostava muito de mim, mas eu respeitava ele, né? Gente boa, tô brincando. Mas assim, eu tudo de Forra de Cultura, eu ia e estudava, né? Eu fui direcionando o estudo, fui dando o foco, que é essa coisa que eu acho que hoje a gente perde muito foco. Até eu, 30 anos depois de formada, hoje com esse negócio de várias mídias, várias coisas, às vezes eu perco o foco. Então, naquele tempo não faltou, porque eu tinha o foco, eu estudei a Forra de Cultura, e o que faltou foi o inglês, mas a UVA também não tinha muito a me oferecer nisso, né? E hoje eu acredito que tem. Mais alguém? Não tem nenhum aluno que discorda de nada do que eu falei. Hã? Não, mas pode discordar. Clara, esse negócio de pecuária no semiárido, isso não tem nada a ver. O que mais? Pronto. Pronto, deixa eu passar o microfone. Eu estava assistindo sua palestra e aí eu tenho duas perguntas bem breves. Você acha que a palavra-chave para a gente produzir no semiárido é planejamento? Eu ouvi você falando, é tudo muito possível. Eu imaginei para mim, né, que estou chegando há pouco tempo, né, tive uma outra formação, foi Cerrado, que também passa por suas intempéries, né, foi Bahia, né, ali mesmo Recôncavo. Mas você acha que a palavra-chave é planejamento?
É uma boa palavra. É uma boa palavra, principalmente para nós brasileiros que não planejamos coisa nenhuma. A gente Como é que a gente se surpreende todo ano com seca? Assim, eu já entrei na lista negra de muita gente em palestra que eu vou e digo, gente, seca ser surpresa para nós? Não. E eu até concordo com isso, porque assim, a partir da minha experiência e da experiência com alguns produtores, a gente começou a fazer um trabalho de planejamento com um grupo de assentados do Projeto Helder Câmara lá no Apodi. A origem do orçamento forrageiro, que hoje é um aplicativo e tal, foi numa conversa no assentamento. E a gente começou a desenhar, eu falei, gente, espera ainda, que eu acho que faz sentido isso que vocês estão me pedindo. Que, em princípio, eles queriam que eu só planejasse como é que eles iam usar uma roça de algodão, com a leucena que eles tinham e mais um restolho cultural. Eu falei, gente, mas tem um pouco mais aí, né? E aí a gente começou a trabalhar isso, trabalhamos isso numa escala maior na Rota do Cordeiro, e no final das contas isso. E realmente o planejamento, ele é uma palavra-chave, mas ele é um grande desafio, né? Para a gente aplicar isso, porque a gente é meio ruim de planejar. A gente planeja e não cumpre o planejamento, ou estabelece outras prioridades, muda de prioridade. Então, quando eu falo um pouco de foco, tem a ver com essa coisa do planejamento, tem tudo a ver. Concordo demais. Eu falo por mim também, eu não me planejo muito. Dizem que eu me planejo, que eu organizo tudo demais, mas eu não acho, não. Eu também acho que eu sou um pouco organizada. E aí, tudo que você falou para mim convergiu com uma palavra, planejamento. O que não quer dizer que eu faço, né? E aí, a minha segunda pergunta. Eu vi você falando aí de veganos, vegetarianos, né? Os estudantes que já foi meu aluno, ou já teve a oportunidade de eu conversar sobre isso, eu falo muito sobre isso, né? Sobre o veganismo, sobre os vegetarianos, mas o veganismo, né? Porque o vegetariano, ele até entende muito a nossa ação. Você acha que é um nicho de mercado, o veganismo, né, o atender a esse público, que é pequeno ainda, né? A gente sabe que é um nicho restrito. A gente não consegue pensar em alimentar todo mundo com uma dieta vegana. Ela não é barata, ela é muito cara, né? E ela exige um tempo maior para as coisas. Você acha que existe um nicho de mercado para os zootecnistas aí? Até existe, porque tem zootecnista que é vegano, os pets entraram agora, né? Então, assim, eu acho que tem uma conexão muito forte dessa questão dos pets com essa coisa. A partir do momento que você tem, sei lá, um cachorro, um gato, que você começa a ter algumas restrições ao consumo de carne. Eu tenho visto algumas pessoas com esse comportamento ligado a isso. É um nicho? É possível, dentro da tecnologia de alimentos, é possível fazer aquelas gororobas. A gente está filmando isso. É possível fazer. Mas assim, a minha preferência carnívora da evolução da espécie humana é consumindo proteína animal. A Gisele Bündchen, todo mundo conhece, a super top model e tal. Gisele, ela começou a ter uma dieta vegana e aí ela passou a ter alguns problemas de saúde por conta disso. Então, assim, nem todas as pessoas que têm o desejo de ter uma dieta vegana, vegetariana, elas vão conseguir não ter problemas de saúde. Tem outras que não vão, que vão ter problema, outras não vão ter. É um nicho, assim, eu não digo, vou dizer que a pessoa quer ir por esse lado. Vai, você tem vontade de ir, você vai misturar a soja, você não vai dar soja mais para o porco, você vai dar soja para a gente, enfim, tá tudo certo. É um caminho a se seguir. Agora, eu acho que assim, a gente ainda tem muito mercado, muito caminho, muita coisa para alimentar quem está morrendo de fome de verdade, porque tem gente que é vegano que não come e está com fome por opção, mas tem gente com fome por necessidade de uma proteína animal barata e tudo. Quando eu estava na África, eu como muito ovo.
Assim, e lá não tinha ovo de jeito nenhum, né? Assim, lá nessa região que eu fazia o experimento não tinha. E eu já em abstinência, 20 dias sem comer ovo. Aí eu falei, gente, eu vou arriscar, né? Eu vou pedir. Perguntei para a moça que cozinhava para a gente, escuta, tem como você conseguir um ovo? Para mim, ela ficou uns 5 minutos assim pensando, foi lá na cozinha, voltou, falou, você vai para o campo quando você voltar no jantar. Aí eu fui pro campo e quando eu voltei, eu falei, gente, eu falei ovo, mas eu não falei se era um ovo de galinha, do que era, né? Então, porque é uma coisa super rara e para nós é um alimento barato. Então, isso, a zootecnia tem essa contribuição de ter barateado, da gente ter o melhoramento, de ter os frangos, da gente ter reduzido o tempo de produção de ovo e tudo. Enfim, assim, tem esse mercado, tem esse nicho? Tem, pessoal, mas assim, é um nicho. Não vou dizer para você que eu quero fazer dieta vegana. Vai e conversa com a Sancha, ele entende de tecnologia, de coisa. Vem aqui no IF, fala aqui com o pessoal do alimento e vai. Se você tem vontade de ir por esse caminho, existe um nicho. Existe um nicho, a gente não vai... Eu falei aqui de respeitar as opiniões diferentes, existe esse nicho. Não é um nicho grande, mas é algo que é possível, sim, de você ir. Eu não fui lá 30 anos atrás, lá para Viçosa, que ninguém dizia que eu ia. É um nicho, é uma possibilidade. Agora, eu sempre, assim, eu vou mais defender da gente investir mesmo o nosso capital intelectual na produção dessa proteína animal que a gente ainda tem muita deficiência, muita carência dessa proteína. Só fechando. Você tem 2 caninos na sua boca porque você precisa pecar. Só precisa botar. Mas tem gente que está arrancando os caninos fora, né? Tem de tudo, né? Então, assim, tem esse nicho. É um nicho pequeno, mas são poucas pessoas também. Então, é uma oportunidade, pessoal, também. Agora vocês convencem a professora de vocês a ensinar, porque eu ia convencendo os meus. Eu não sei sobre isso e tal, e pentelhava eles até eles me ensinarem ou me darem um livro para eu aprender por minha conta mesmo. Ana Milena levantou ali a mão. Ana Milena? Pronto. Bem, boa noite. Primeiramente, parabéns a todos. Eu sou a Ana Milena, né? Sou egressa da casa. Então, é um grande prazer participar, né? E ver tantas pessoas envolvidas na zootecnia que levam a zootecnia à frente por tantas vertentes, né? E parabéns à doutora Ana Clara, né? Por levar tanto à frente a zootecnia. Então, aproveitando o que a professora Adriana falou, e que você comentou também sobre esse nicho do veganismo, um ponto crucial que acho que a gente tem que levar em consideração, que nós temos mãos disso na zootecnia, é o bem-estar animal. Então, muitas pessoas falam mal da produção animal, relacionando a produção animal aos maus tratos, ao abate clandestino, às formas de abate que são feitas com sofrimento animal, né? Então, acho que a zootecnia tem muito a contribuir falando e defendendo o bem-estar animal, a produção com qualidade. E é como se fala uma defensora do bem-estar animal, que é a Tempo, ela fala que devemos dar a eles, o gado não tem nascido se não tivéssemos criado os fins alimentícios. Devemos dar a eles a vida boa e uma morte sem dor. Então, a gente tem que levar em consideração também isso. Eu tive o prazer de participar 2 anos como professora temporária, professora substituta na UVA, e a gente falou muito a respeito desse tema. Então, foi a implementação da disciplina, que, por sinal, né, vem trazendo muitas discussões, e nós, como zootecnistas, a gente tem que sim levantar essa bandeira, que a gente pode sim produzir carne, leite, ovos, mel de qualidade, tratando bem os animais. Obrigada. Excelente consideração, muito bom mesmo. Bem-estar
é o que eu falo, de você usar, da gente usar também as mídias para mostrar. A Milena sempre tem umas fotos muito fofas delas com os bichinhos lá e eu super curto. Mas o bem-estar é uma pauta que tem que estar sempre à frente desses trabalhos todos nossos aí de agora por diante, né? É importante mesmo. Mais alguém? Ai, eu tenho medo do Nicolau. Não vai me passar um fichamento de Paulo Freire, por favor. Também vou tomar liberdade de chamar de Clarinha. E a Clarinha é o pedido marido dela, né? Porque eu trabalho com o Zé Maria, 500 anos antes do Zé Maria se relacionar com a Clarinha, a gente já tinha trabalho em comum. E também tem medo de ter uma pergunta, viu? Geralmente, quando a gente convida os profissionais para vir falar em atividade como essa que a gente organizou, a gente traz os casos de sucesso, né? E a Clarinha é o exemplo maior disso, né? Assim, eu com a liberdade de falar, eu conheci a Clarinha caminhando em Sobral, porque ela vinha e voltava a pé de casa, porque não tinha dinheiro para poder se deslocar. E eu perguntava onde é que ela morava, e era muito longe da UBA, né? E olha que você voltar 1h da tarde, né, meio-dia, da UBA para casa, debaixo daquele sol, né? E, enfim, assim, a Clara é um exemplo de sucesso, né? E os exemplos de sucesso, quando vem falar, eles acabam apresentando algumas dicas. Ela já falou, eu estudava, é importante fazer inglês, é importante a gente se atualizar. Mas muita gente que está desse lado aqui fica naquela situação de, gente, eu não tenho esse perfil. Eu não gosto de estudar, eu não me vejo fazendo inglês e estou pouco me atualizando. Aí eu queria que você falasse um pouco para esse público. Entendeu? Que também fica assim, para a menina que disse que não gostava da zootecnia, foi fácil, você desista, né? Mas eu sei que tem gente aqui no curso que gosta da zootecnia, mas não tem esse seu perfil, né? Sim. Porque você é a figura referência, né? Toda vez que a gente quer lembrar de uma coisa de referência no curso, a gente lembra de você, lembra da Aline, né? Lembra do Éden, né? Que tem uma história de vida maravilhosa também, Sim. né? Que veio lá de baixo e hoje está lá na etapa, né? Mas tem muita gente desse lado. Essa tua pergunta é ótima. Tem muita gente desse lado aqui que fica dizendo, gente, eu não sou a Aline, eu não sou a Clara, eu não me vejo estudando, né? Não me vejo fazendo inglês, não me vejo. Entendeu? Aí eu queria que você falasse para essas pessoas, né? Como é que elas conseguem se identificar com o curso, né? Mas ao mesmo tempo não ter esse seu perfil. Sem lembrar também que o fato de ter esse perfil não é garantia nenhuma também. É importante chamar a atenção sobre isso, né? Não significa dizer que eu fazer inglês, fazer o mestrado, doutorado, aí depois eu vou alcançar, né, o estágio que a Clara alcançou. Mas, em suma, certo. você falasse um pouco Não, essa pergunta é ótima. Que não está dentro desse seu perfil, entendeu? Bom, por isso que eu coloquei aquela perguntinha provocativa ali, né? Quem é que eu sou na fila do pão? É importante a gente saber quem a gente é na fila do pão. Eu estou na zootecnia, mas eu gosto de bovino de leite. Aí você vai ter que se dedicar para estudar bovino de leite, né? Assim, não tem muito uma receita assim, eu não vou para a carreira acadêmica, tanto é que eu coloquei, é um mundo de oportunidades que a gente tem dentro da zootecnia. É importante que desse mundo de oportunidades a gente se encontre em alguma daquelas ali. Me encontrar, eu quero trabalhar mesmo na extensão rural. Assim, vai ter que se dedicar de alguma maneira com tudo que está envolvido com a extensão rural. Não é garantia? Não é. Sim, porque tem uma combinação de fatores, e eu digo muito isso, assim. Em algum tempo na minha vida, eu acreditei na meritocracia, mas eu não acredito mais como único caminho.
tem o mérito, tem a oportunidade, tem a combinação das duas coisas. Ter dito sim para a iniciação científica e não para o concurso de assistente, isso teve uma consequência, né? Claro que a gente vai dizendo coisas que a gente fez que deu certo, tipo, se você estudar, eu gosto de bovino de leite, estude bem bovino de leite, interaja com as pessoas de bovino de leite, vai fazer um estágio voluntário, né? Tem que ter essa disposição também, sabe, Nicolau? Não adianta, eu não gosto de nada, se você não gosta de nada, meu amigo, você vai ter que achar alguma coisa que você gosta. Dentro da zootecnia, eu gosto de frango, de corte. Vou lá para trabalhar com frango de corte, então vai ter que estudar, se aprimorar. Não existe coisa fácil mesmo, não. Acho que de uma vez eu dei tu me chamou e eu disse isso e eu senti a tua inquietação já lá atrás disso. Que eu falei que não existe nada fácil, é porque não existe mesmo. Não vai ser fácil. Agora, é aquela história que eu falava assim, se você está fazendo uma coisa que você gosta, aí você vai superar aquelas dificuldades. Agora, se você não gosta, você vai desistindo. E o desistir é uma das piores coisas que a gente pode fazer. Porque você desiste da coisa, só que você não vai associar a desistência à coisa, você vai associar a desistência a um fracasso seu. Então, é importante você identificar, estuda bem as culturas, vai estudando, vai vendo aquilo que você tem mais afinidade. Porque aí dentro daquilo que você tem mais afinidade, as tuas chances aumentam de você ter mais sucesso naquilo ali. Não é garantia, Clara? Não, não é. Agora, é importante que você tenha suas metas de vida, suas coisas, você faça a sua escolha. É claro que quando Claudinha me perguntou, eu falei, eu queria uma carreira acadêmica. Quem quer uma carreira acadêmica tem que dominar o inglês, não tem opção. Mas eu quero a carreira acadêmica, mas é incompatível. É a mesma coisa de eu dizer que eu quero correr uma maratona e eu não quero fazer o longão. Ninguém corre maratona se não faz o longão. Então, assim, desiste da maratona, porque não vai dar certo. Então, assim, tem algumas coisas que são essas diquinhas. Agora, escolhe aquilo que você gosta dentro do curso. Eu dei o exemplo do inglês porque é a carreira acadêmica. Agora, eu gosto de dar extensão. Então, vai lá, vai fazer estágio com o Zé, na Caritas. Aí vai comer um dobrado, mas se você gosta de extensão, você vai adorar os perrengues que você vai passar. É como eu caminhava muito, Nicolau, porque eu caminhava para Ipaúva e quando eu ia para Embrapa, era super comum o motorista me esquecia no campo. Então, eu tinha que andar 8 quilômetros e ainda cronometrava, porque eu tinha que chegar a tempo de pegar o ônibus, né? Então, assim, tem umas coisas. Agora, tem gente que passou por isso e desistiu da carreira acadêmica, porque não era aquilo que queria. Então, é importante você fazer a reflexão do que é aquilo que você quer, porque vai ter dificuldades. E a vida é assim mesmo. Vai ter dificuldades e tem hora que dá vontade de desistir, aí você descansa, né? Porque se você está fazendo uma coisa que você gosta, você descansa, aí você diz, era uma besteira, eu estava cansado. Agora, se era um negócio que você não gosta, que não é para ti, aí você vai ter muito mais sofrimento do que né? Mas é isso. Tem que escolher uma coisa que gosta, cara. Não tem muito segredo, não. Vai passar perrengue do mesmo jeito, mas só que vai superar com mais facilidade, né? Com mais facilidade. Prontinho. Agradecendo a palestra proferida pela doutora Ana Clara e agradecemos a presença de todos. Esperamos encontrá-los nos 2 próximos dias, onde teremos a oportunidade de ouvir profissionais competentes falando sobre temas relevantes para a zootecnia. Boa noite.